versão brasileira, Diva Savassi. É aqui, Dona Mambo, chegamos. Muito pra educar ele. Se fosse um pouco melhor. Olha quem tá Boa- chegando aí, Ah! a moça mais bonita dessas terras. Ah, seu Balafá, boa noite. A senhora mais bonita Muito obrigado, também. já lhe Boa paguei. noite, menino. Como o senhor está? Realmente. Estou bem, como é que vocês estão, querida? Ah, eu estou bem também. Viemos aqui especialmente para falar com o senhor hoje. Ah, é? O que aconteceu? Será que nós poderíamos conversar em particular? Com certeza. Vamos. Eu quero ter depois uma conversa em particular com seu filho, assim. Peroff, você escutou? Eu escutei. Tá bom, vou conversar com elas no momento e já você já conversa com a Bambu. Tudo bem. Coisa séria, pessoal. Sim. É bastante sério, muito sério. Tá bom. Tô sentindo que tem um cavalo aqui correndo atrás de mim. O que é isso aqui? Esse aqui é o nosso querido amigo. Deixa eu colocar ele lá na cela, tá bom? Tá bem. Quer dizer, no estábulo. Na cela. Esse velho é meio perturbado da cabeça, viu? Não sei não. Mas eu acho que ele pode ajudar a gente. Se não, a gente vai descobrir. Bom, vocês acham que aqui tá bom? O que eu tenho pra te mostrar, vou ter que ir um pouquinho mais pra cá. Tá bom. E hoje também não vai precisar de acender as luzes não, viu? Tudo bem. Então, seu Balafá, mediante a conversa que nós tivemos outro dia, eu estive estudando e buscando algumas coisas. E para resumir a história, eu meio que consegui quebrar o selo da minha mente. E acredito eu que eu comecei a despertar. Despertar o quê, minha filha? O meu verdadeiro. O que é isso? Que energia é essa? Fizemos alguns rituais. E eu estou começando a descobrir algumas coisas sobre mim que eu não sabia e que eu não imaginava. Descobri que sou o aspecto encarnado de uma deusa muito antiga e de um mundo muito distante. Essa deusa se chama Isis.
mas ainda não consegui lembrar de tudo. Acredito que você possa nos ajudar. Em que posso ajudar? Ao quebrar o sistema da minha mente, eu vi um objeto. Esse objeto está em Arcádia. Talvez você saiba onde possamos encontrar. E que objeto seria esse? Uma chave. Mas não é uma chave qualquer. É uma chave que possui o poder inimaginável e será capaz de desbancar o que está trancado dentro de mim. E assim, eu poderei viver novamente o meu verdadeiro eu e me lembrar do meu verdadeiro nome. Entendo. E você realmente deseja isso, senhorita Sara? Agora é um caminho sem volta. Uma vez que eu já entrei neste caminho e já estou na metade dele, olhar para trás e voltar não é mais uma opção. Como se eu mesmo pode ver, eu já estou voltando. Entendo. Entendo perfeitamente. Uma chave poderosíssima. Você sabe que não necessariamente pode ser uma chave. Ou realmente é uma chave, o que você conhece ser isso que lhe irá lhe libertar. Sim, seu Balafá. O que eu vi em meus sonhos e recentemente nestas visões ao quebrar o selo da minha mente, o objeto era uma chave dourada. Uma chave dourada. E ela está escondida em algum lugar de Arcádia que eu não faço ideia. E eu não faço ideia de como essa chave veio parar aqui, porque essa chave não é deste mundo. Eu sei onde está essa chave. Oh, seu Balafá, onde está essa chave? Você tem primeiramente um pouco de comida, porque eu tô com dor de... Calma aí. Tenho sim. Sim, eu vou só tomar água, também tô com sede. Pois bem. Aqui está a Essa chave que comida. você... muito obrigado. Por nada. Essa chave que você conhece, eu já vi há muito tempo atrás em mão de mercadores comum. Talvez pudesse ser apenas uma cópia, mas aqui nessas terras ela é conhecida como a chave da bruxa maldita. É uma chave dourada que vive na mão de uma antiga bruxa que existe na floresta. Essa bruxa ela tem um poder descomum de conhecimentos que talvez somente a senhorita Mambu saiba bem. Ela absorve a energia da floresta para assim conseguir poder. Mas em qual floresta estaria? Arcádia é muito grande, tem floresta para tudo que é lado. Eu não sei lhe informar, senhorita Sara. Eu sei que da última vez que ouvi as histórias, há muito tempo atrás, ela estava enfurnada dentro de uma caverna, se protegendo e absorvendo a energia das criaturas ao redor, para ficar cada vez mais forte. Entendi. Teríamos que procurar livros muito antigos em alguma biblioteca perdida por aí, ou talvez alguma que ainda exista, para saber do paradeiro dessa bruxa. Ela foi uma bruxa muito conhecida no passado
que acabou virando história, pelo que eu me lembre. E o senhor sabe o nome dela? Se eu não me lembro. Se eu me lembro, o nome dela era Ravenna. Ravenna. Isso. O que você acha, Mambo Marie? Olha, eu tava só esperando ver se vocês iam chegar em alguma conclusão, mas assim, né? Inclusive quando eu tava falando com você, Sarah, que eu disse que eu ia contar uma história, né? Agora eu vou contar pra vocês, agora no momento oportuno, né? Você estava me perguntando se eu já tinha tido contato com outras rainhas, né? E como eu lhe disse, eu sou de uma linhagem muito antiga, de goblins anciãos, e eu só existo nesse mundo e só estou viva justamente para ter, né, esse poder de conseguir aconselhar essa corte real, reis e rainhas, né, e para dar conselhos, enfim, informações para que esses reis consigam suceder, né, e ter um bom reinado. Bom, nesse mundo já existiu o reino dos goblins, né, mas infelizmente eu acho que agora são uma das últimas vivas, não sei. É muito raro encontrar alguém da minha espécie. Mas a última rainha com quem eu tive contato foi a Rainha Benevento. Essa rainha, ela era, vou ser bem sincero, ela não foi uma das melhores rainhas, né? Ela não era muito inteligente. Infelizmente, ela acabou perdendo tudo quando era muito jovem. Então ela ficou traumatizada. Ela começou, né, logo cedo já a ficar caduca, já tomar decisões, né, incorretas. E eu tive que acabar tendo que assumir, né, muito boa parte do reinado dela, porque ela não estava, né, em plena consciência. Ela tinha decisões muito estranhas, por exemplo, onde é que já se viu uma rainha ser dona de um bordel? Isso é inconcebível, né? É algo depravatório. Uma rainha, né, ter posse de uma casa de prostituição é algo assim impensável. Mas bom, ela tinha, né, uma casa de prostituição. Então ela já não estava tomando decisões muito boas. E por conta que o nosso reino estava muito fraco, nós fomos atacados, né, novamente por elfos e metamorfos, né, como eu disse para vocês. E o que aconteceu é que, em meio a essas ruínas, né, naquele local onde era aquele reino, essa lenda da bruxa Ravenna, sempre foi presente. Sempre se contava muito que ela ficava escondida, né, por meio dos pântanos, e sempre estava assombrando ali, né, os seres, né, cantando por meio das águas e chamando o povo para dentro da tumba dela, né, da caverna dela. E lá ela sacrificava as pessoas em trocas de poder. Então, se tem algum lugar que tem uma bruxa aqui nesse mundo, com certeza deve ser naquelas ruínas. Entendi. Então a senhorita Mambu sabe um pouco do paradeiro da criatura. O que eu me lembro das histórias, ela era uma bruxa muito poderosa e perigosa, por sinal. Nós temos que tomar cuidado. Principalmente você, Sarah. Já que é a pessoa que quer buscar o item e precisa dele. E que aparentemente parece ser bem perigoso. É bem perigoso. Nós precisaríamos de alguém muito experiente para entrar lá. Mas de Primeiro qualquer forma eu teria precisamos- que entrar junto. Afinal, esse Sim, item você- ele só vai se revelar pra mim. Exatamente. Nós precisamos saber mais sobre este local e identificar ele em nosso mapa. Você sabe por acaso Ele é o onde Nilson, boa fica noite. essas ruínas, senhorita Mambu, a última vez que a viu? Olha, não faz tanto tempo assim, mais ou menos uns 100 anos. Da última vez que eu vi, né, pelo menos o rei do Benevento, ele ficava numa pequena ilha nessa região do pântano, entre L7 mais ou menos. J7, não, L7, exatamente, L7. Ele ficava mais ou menos nessa região, do nosso reino. E próximo àquela área ali, ainda na região do pântano, tinha-se, né, algumas ruínas antigas e a presença de alguns besouros muito grandes. Naquela região ali, provavelmente a bruxa deve estar escondida em algum lugar. Entendi. Perfeitamente. Eu acho que a melhor coisa que eu devo fazer então agora é me preparar pra esse encontro. Exatamente. Que por sinal
não vai ser nem um pouco fácil. Ela de 0 a 100 é nível 0 de amizade. Ela não consegue conversar com ninguém. Principalmente por se achar uma criatura soberana a todos. Por Ah, ser seu uma criatura Balafar. também Diga-me, o senhor vai se tornar um mentor? Sim, irei me tornar um mentor. Talvez o senhor possa me instruir. O que você acha? Talvez o Seria senhor uma possa me honra. preparar para essa... Como eu posso dizer? Esse encontro. Sim, juntamente de Bambu nós podemos ajudar você. Existem algumas outras coisas que eu descobri nesse último evento, que é com relação ao elemento que eu pertenço. E qual seria esse elemento? Sabe, seu Balafar, nas visões, acho que é uma coisa importante que o senhor deve saber também. Nas visões eu estava em um lugar desértico, assim como o lugar que eu moro. E eu estava rodeada de muito ouro, muitas joias, muitas pessoas que se curvavam a mim. Eu entendi que naquela visão eu era uma rainha. E, como eu disse, um nome muito presente em minha mente, Isis. E essas visões foram passando como flash, sabe? Como se fossem lapsos de memória. E em determinado momento eu estava... A sacada era um palácio, todo em mármore branco. Em dado momento eu estava em uma sacada, olhando para uma vista muito infinita. Eu via todo o lugar, sabe? Era um lugar desértico, mas ao mesmo tempo próspero, em vida, em vegetação. E ao fundo corria um rio, que por acaso eu também sabia o nome dele. Era Rio Nilo. E quando eu olhava para os céus, eu me encontrava em uma situação complicada, vamos assim dizer. Era como se tivesse um mal tentando me destruir naquele momento. Então eu olhava para os céus, eu mentalizava o nome Isis e falava algumas palavras, e dos céus choviam relâmpagos. Este é o meu elemento. Você é uma magicista do ar. Podemos desafiar isso dentro de você. Mas saiba que eu sou um biomancer. Nunca tive contato com o ar. Mas da mesma forma que darei aula para meus alunos sobre conhecimentos gerais da magia, receio que nas aulas iniciais você possa aparecer e aprender um pouco. Oh, sim. Mesmo não sendo do elemento em que darei a aula. Oh, sim, completamente. Mas em todas as minhas aulas terão conhecimentos gerais, por já ter conhecido muitos colegas magos e elementalistas. E você já conhece alguém que seja um mago Mestre do dos elemento? raios? Sim. Olha, receio que em breve eu terei uma reunião com todos os mentores e eu poderei conhecer e inclusive indicá-la. Oh, sim, seria maravilhoso. Eu irei indicá-la para ele ou para ela, quem for o mestre ou o mestre. Mas saiba que eu gostaria de aprender com o senhor também. Sim, sim. Eu irei ajudar também. De uma forma diferente, talvez mais quente. Afinal, você sabe muito bem, né? Quando o quente e o frio se juntam, é aí que os raios caem. Sim, exatamente. Eu sei disso e é por isso que eu preciso do senhor. O elemento raio, na verdade, ele é a junção do fogo com o ar e mais um elemento, a água. Exatamente. A senhorita Mambu. Senhorita Mambu, você nunca foi adaptar algum elemento?
Olha, eu sempre encontrei muitas dificuldades em me focar numa coisa só, né? Assim, eu fui ensinada a tentar aprender de tudo. Acho que por isso que minha cabeça ficou desse tamanho, né? Que qualquer livro que eu via, eu lia e já armazenava tudo na minha cabeça, entendeu? Eu criei, assim, um grande armazenamento de escritura dentro da minha cabeça. Então, eu nunca consegui focar numa coisa só, não. Eu sempre mexi com cada coisa uma coisa, né? Sempre mexi de tudo, assim. Tudo que eu vi, eu queria aprender, né? Porque, assim, eu fui criada para ter o máximo de conhecimento, né, possível para conseguir aconselhar qualquer coisa. Então, eu nunca pude focar, acho que eu nunca nem tive a permissão, né, de poder focar em uma coisa só. Entendo. Alguma de vocês está bem? Eu tô bem. Tá. A senhorita Acho que eu Mambu tô tá passando. passando um pouco mal, que infelizmente uma pessoa no meio da estrada me deu, um estopado, que eu acho que estava estragado. A senhora quer um pedacinho da minha carne que a senhora me deu? Ah, eu quero. Aqui, ó. Pode pegar. Ai, obrigado, deixa eu comer aqui um pedacinho. Ó, se vocês quiserem tomar uma aguinha, esse rio aqui... Olha, esse rio aqui é muito limpo, tá? Ah, Essa sim, correnteza. sim. Eu já bebi muita água daqui. Vocês podem ter certeza que tá bem limpinho, porque ele vem direto ali daquela correnteza ali que está do lado. Inclusive é gelo, gelo destrói qualquer bactéria. Não tem nem como. Muito interessante. Mas enfim, eu adoraria né, ensinar a você, senhorita Sara, e juntamente da senhorita Mambu, se ela permitir. Sim. Ah, claro, com Inclusive certeza. a Mambu, ela já começou o meu treinamento. E acredito eu que pela vasta, né, gama de conhecimentos que a dona Mambu Marie tem, ela seja uma anciã arcana, né? Uma maga arcana. Sim, realmente. Magos arcanos no passado eram muito respeitados. Inclusive, uma das pessoas que fecharam esse continente era uma arcanista muito poderosa. No passado, ela foi uma grande pessoa. Grande até demais, por sinal. Talvez vocês conheceram as irmãs dela hoje. Quem são? As duas irmãs guias. A terceira foi aquela que fez a grande barreira roxa com poder arcano. Ah, sim, sim. Então, as duas irmãs realmente acordaram. Isso significa que algo bem grande está por vir, senhoras. Aproveitando esse assunto, me perdoe cortá-lo novamente, seu Balafar. Nossa, Bruno. Você saberia me detalhar melhor essa história de Arcádia? Acredito que muitas pessoas, e também não tem muitos bardos por aí contando essa história. Sim, poderia. Há muito tempo atrás, vindo de uma cidade muito distante, isso eu ouvi em algumas tabernas. Vindo de outro continente, chegaram 3 crianças nessas terras. Essas crianças vieram sozinhas, eram 3 irmãs. Uma delas acabou encontrando um lugar meio diferente, um lugar onde existia um grande poder e pessoas diferentes. Rapidamente essa irmã conseguiu virar uma grande maga, e no passado, né, eram conhecidos como os poderosos magos de Arcádia. Ela rapidamente se tornou um deles, e diferente das irmãs, ela possuía uma aptidão gigantesca por conhecimento que nenhuma delas conseguia. A meia-irmã, a do meio, conseguia invocar alguns elementos. A última irmã não nasceu com aptidão para magia, então ela virou uma grande guerreira e poderosa. Sua força conseguia derrubar montanhas. Agora, a irmã mais velha, ela acabou se tornando uma maga, um feiticeiro, uma feiticeira de um nível incompreensível. Uma coisa rara a se acontecer nessas terras é uma criança ou um ser
consegui dominar todas as magias que existem. Além das elementais, a magia arcana é conhecida como uma das mais poderosas que existe. Então, em um de seus últimos atos, com tamanho poder, ela se rebelou contra o continente e criou uma grande barreira, nos trancando aqui. Ah, É isso que eu escutei em uma taberna uma vez, há muito tempo atrás. entendo. E não seria possível Eu sei, quebrar uma essa história barreira? muito interessante. É uma história bem interessante, né, senhorita Mambo? Sim. Como é, Sara, que se disse? Não seria possível quebrar essa barreira? Olha, só se algum ser, criatura, nascesse com tamanho e poder como a irmã nasceu. E qual foi o propósito da criação dessa barreira? Por que ela nos trancou aqui? Disso eu não sei. Sei que ela foi eliminada por os grandes magos, aprisionada ou coisa assim. Ela foi destruída ou aprisionada de alguma forma. Para a preocupação das irmãs como estão hoje em dia, eu receio que ela esteja aprisionada e de alguma forma conseguindo se libertar. Entendi. É bem preocupante, mas... enfim. Receio que com a ajuda de todos, talvez conseguimos resolver. Mambo, Oi. lembra que quando estávamos lá nas suas ruínas, eu disse que uma força maligna estava tomando conta de Arcádia, corrompendo primeiramente os animais? Sim, eu também senti isso. E se for essa tal dessa irmã? Como ele disse até agora, eu não tive contato com essa entidade, né? Então não sei quem é, mas as probabilidades de que seja essa tal de irmã são bem altas. A única coisa que eu senti é que essa força maligna, ela vem do submundo. Será que é lá que ela foi aprisionada? Uma grande possibilidade. Afinal, uma criança como aquela, mesmo morta, com certeza se manteria viva de algum jeito. A magia em si, ela possui diversas moléculas de vida. Todas elas possuem. Principalmente a magia arcana, que é a junção de todas numa só. Algum pouco de todos os elementos. Então a pessoa que consegue aprender essa magia, dependendo de seus feitiços e de suas conjurações, é muito fácil se manter viva, de alguma forma. E bem provável também, minhas senhoras, que ela provavelmente tem algum conhecimento sobre algo que eu prefiro nem pronunciar, né? Que é conhecido como necromancia também. Ah, É muito complicado esse tipo de arte. Uma arte muito antiga que normalmente corrompe as pessoas e leva elas pro pior lado possível da vida. Isso é verdade. bom. Então meu próximo passo agora vai ser estudar mais, aprender mais. E que se Isis permitir, desenvolver minhas habilidades. Resumindo, Que seja assim. é esperar. O tempo é a maior magia de todas, a mais bonita. Que é quando você vê e percebe, ele já se foi, e o que você desejava e almejava está nas suas mãos. Bom, então ficamos assim, seu Balafar. Em breve entraremos em contato novamente. Agora eu preciso de ir atrás de uma outra pessoa. Tudo bem, vá. Mambu, você vai falar com meu filho? Não, eu só queria falar pra ele que eu tava lendo uns livros
E eu acho que talvez eu tenha encontrado uma das formas de, não sei exatamente né, se vai ser eficaz, mas de tentar trazer a cabeça dele de volta. Você sabe como é que seria isso? Olha, é um pouco complicado, mas eu já devo lhe avisar antes mesmo de dizer como que funciona, que tem um porém. Qual é o porém? A questão é que ele vai ter que sacrificar a fertilidade dele em troca né, da revitalização do próprio corpo. Ou seja, ele não vai poder ter filhos. Ah, mas não existiria outro jeito? Bom, até agora o único jeito que eu encontrei foi esse. Por isso que eu tô dizendo que é né, uma forma experimental. Não sei se vai dar certo, mas é a única forma que eu encontrei. Ah, Poxa, Mas é o que ele disse. A gente ainda posso ter mais estudos, né, procurar por mais tempo. Mas eu estou lhe falando que eu estou à procura né, desse ritual especificamente, mas até agora né, só não tive esse resultado. entendi. De qualquer forma, eu agradeço muito, senhorita Mambu. E eu chamar ele então para conversar com a senhora, que essa conversa não deve partir de mim, é uma escolha dele. Afinal, ele sofre com isso há muito tempo. E se for o caso de realmente ele tiver que fazer isso, não tiver outra escolha, tá tudo bem, desde que para ele esteja tudo bem também. Sei exatamente, acho que tem que partir dele realmente a escolha. Eu sempre sonhei em ter netos, né? Mas tá tudo bem. Também existe a minha filha, né? No caso da sua filha, eu já não tenho nem ideia de como que isso pode ser feito, porque eu não tenho conhecimento, né, do que está acontecendo com ela exatamente. Mas aí precisaria, né, de algumas análises mais profundas com ela. Eu precisaria conversar, sentar com ela, ver o que está acontecendo, né? É algo bem mais complicado. Sim, realmente, é bem mais complicado. Por mais que não pareça, né? Não seja algo físico como o do meu filho, o que está assim, as escumbras da escuridão atrás dela é bem mais perigoso do que aquele dali, meu filho. Por mais que eu tenha descobrido há pouco tempo que aquela maldição dele está se espalhando, ainda mais pela boca da senhora que sentiu. Sim, Se não fosse exatamente. Se não fosse a senhora, eu não iria saber. Eu imagino que daqui uns 10 anos já vai estar assim, na altura mais ou menos do tornozelo, né, do pé, e ele vai estar quase todo esqueleto. Nossa, isso tem que ser resolvido rápido, então. não se preocupe, seu Balafá. Nós encontraremos um jeito.